Alô, amigos. Começa aqui mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Recebo com muito prazer hoje o Genésio Lopes, que é terapeuta sistêmico. Como vai? Tudo bem, Seja Fausto? bem-vindo, Genésio. Imagina, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar aqui com você, né? Velhos tempos, a gente se vendo, estou muito contente. Você estava dizendo para mim aí antes da abertura do programa que já me conhecia anteriormente, né? Ah, Fausto, você é uma figura maravilhosa para o esporte, né? Eu lembro de você quando você criou uma lei importantíssima, né? Porque muitos dos ídolos, e agora está na Copa, a gente Sim. entender isso. Agora essa geração nova, o dinheiro ficou outro, né, Sim, Fausto? sim. Mas naquela época do futebol da década de 70, 60, nós tivemos muitos líderes que ficaram abandonados. É. E líderes, e Não grandes ganhavam dinheiro jogadores. como hoje, né? Não. Grandes jogadores estavam vivendo, passando dificuldades, É. em penúria mesmo, morando É. em favela. É. E você criou uma lei, né? É. Você foi o mentor dessa lei, É. o qual beneficiou muita gente, e a família desses jogadores. É. Né? Quando Foram 200 na época, né? 200 levando e outra, trazendo esses jogadores que formaram uma nova geração. Claro. Por exemplo, eu vou falar nomes, Denilson, É. que já é uma geração mais antiga, mas saiu dos alunos que você beneficiou quando você contrata aí jogadores em dificuldades para dar aula nas escolas da prefeitura de São Paulo. Isso. O Garotos da Vila Guarani, que eu participei na Isso. diretoria, era um dos beneficiados, né? E um deles, eu lembro, Flávio Minuano, Rafael, o goleiro, Mengal, viu? João Paulo Papinha, que é meu amigo eram- em Santos, um abraço, Papinha. Eram 200 craques. Muitos craques, e influenciaram muita gente que está hoje aí jogando, né? Que bom. Então, pô, é um prazer estar aqui com você de novo, Muito falando de outras obrigado. coisas. Muito obrigado. Eu não tinha essa lembrança sua e agradeço. O O legado Genésio fica. Lopes é consultor, facilitador e professor de constelação familiar. Isso, Depois a gente vai explicar o que é isso. claro. Apresentador do programa Visão Sistêmica Isso, e terapeuta sistêmico, né? Isso. Como eu havia dito. Você nasceu em São Paulo? Sou paulistano, nasci na Vila Nova Conceição, na Avenida Santo Amaro, Sim. né, em 1960, e depois mudei aos 6 anos para o aeroporto de Congonhas e me criei lá com uma alegria enorme, até os 60. Hoje, há 6 anos, eu moro em Santos, São Paulo, aqui no litoral. Bem melhor, né? Qualidade de vida outra. A qualidade de vida, Santos é uma cidade espetacular, dá uma qualidade de vida, eu ainda estou ligado ao esporte, então eu gosto, é uma cidade que chama o esporte. Santos teve, o ano passado, mais de 480 eventos esportivos, então é mais do que um por dia. Então, é uma cidade viva para o esporte, uma cidade que acolhe, me acolheu muito bem, eu tenho muita alegria lá, tenho amigos lá, né, no esporte, na política, eu fico feliz de Veio morar em pouco Santos. para São Paulo, então. Eu venho quando pessoas especiais como você me convidam. Imagina. Gravo na gravação dos programas, e quando eu tenho alguma consultoria a trabalho, eu venho. Sim. Né? Você tem filhos, não? Tenho 5 filhos. É casado e 5 filhos. 5 filhos. Eu tenho um filho de 42 anos que chegou a jogar futebol júnior e hoje tem uma logística elétrica, a Renata, que é psicóloga, o Luiz Felipe e o Carlos Augusto, que moram em Portugal, estão na área da gastronomia, e um de 22 anos, o Gustavinho, que faz TI e mora em São Paulo. Você não aparenta ter um filho de 42 anos. Obrigado, Paulo. Vamos começar. Vamos lá. O que motivou você a se tornar um terapeuta sistêmico? A minha mãe e meu pai. A minha mãe e meu pai. Meus pais são aldeões portugueses. Meu pai é da região do Douro, né, Pinheiros do Taboaço, e a minha mãe é da Vila Real, Campiã, Trás-os-Montes. E eles migraram para São Paulo. Quando nós mudamos para o aeroporto de Congonhas, o aeroporto de Congonhas era um lugar em construção. Sim. Na realidade, nós tínhamos um terreno. Meu pai adquiriu, trocou a Vila Nova pelo aeroporto, que era interior. Se você Sim. comparar naquela época, É era verdade. uma hora para chegar. Sim, sim. São Paulo, de 1966. E o meu pai e a minha mãe sempre trabalharam muito com os olhos de acolhimento. Então, o meu pai, nós tínhamos fruta e verdura, plantávamos, vendíamos, comprávamos, e tudo que sobrava ele distribuía para os orfanatos, notadamente o orfanato do Padre Gregório em São Judas. Então, fui criado
Conheci o padre Gregório pessoalmente. Maravilhoso. É. Eu fui coroinha dele lá na capela por muitos São anos, Judas. na missa da quarta-feira. Uhum. Fui coroinha do Padre Simão, na Igreja Cristo Rei, ali do aeroporto. E aí, com todo esse olhar, principalmente acolhedor da minha mãe, aos 18 anos, eu fui convidado para trabalhar no albergue noturno Lígia Jardim, em São Paulo, uma obra que não é da Federação Espírita, uma obra de espíritas, ali no baixo do viaduto Condessa de São Joaquim. Sim, sim. Em 1978, nós acolhíamos homens de rua. Já entendíamos esse problema de hoje. Hoje, São Paulo tem 80 mil moradores de rua. Naquela época devíamos ter, não tem censo, mas eu acredito em 1.500, 2.000 homens. Nós dávamos guarida a 300 entre homens e mulheres na nossa obra. Trabalho bonito, hein? Isso, fiquei lá por 30 anos, né, trabalhando. Trabalhei nas áreas assistenciais e isso de maneira filantrópica. Paralelamente, eu tive restaurantes industriais e depois tive uma metalúrgica produzindo equipamentos de cozinha. E aí, em 2014, eu conheci a constelação familiar, a teoria U do MIT, né, do Otto Scharmer. E aí eu vi uma possibilidade de, como é que eu poderia dizer, de monetizar o meu prazer. Sim. Eu gostava do que eu fazia, eu fui Sim. comerciante, dono de restaurante, de indústria. Tornar uma coisa profissional. Profissional, mas o que me chamava era assistência social, atender as pessoas. Sim. E aí eu tive essa oportunidade, fiz um curso de terapeuta no Instituto maravilhoso de São Paulo, que é o Evoluir, ao qual eu tenho profunda gratidão. A constelação familiar aqui na Paulista com a Simone Arrojo. Conheci Bert Hellinger, que foi o criador, né, o alemão das constelações. Isso me envolveu aí para esse caminho terapêutico. Aí eu comecei a trabalhar com esportistas, com profissionais, me especializei em trauma. Então hoje o meu principal produto é fazer com que o profissional, o esportista, o empresário entenda como o trauma dele, de vida, influencia na sua performance. Porque hoje, Fausto, tecnicamente, se você pegar os jogadores de tênis, de beach tênis, que é onde eu atuo muito, de futebol, onde eu atuo bastante, o físico, o olhar, o treinamento é igual. O que define é o alfabetismo emocional. A gente vê muito atleta, empresário, muitas pessoas que são analfabetos emocionais. Isso nós devíamos ter na escola, né? Alfabetização emocional. Saúde mental. Saúde mental, não sabe lidar com a emoção. Uhum. Às vezes por um pontapé mal dado, por um só. A gente vê aí nessas terceira divisão, quarta divisão, na divisão Tô agora. acompanhando isso aí. Na divisão, na divisão agora da Sub, teve uma briga lá. O atleta deu uma voadora no outro, machucou, esse cara está banido do futebol. Então, por quê? Isso é alfabetismo emocional. A gente tem que saber controlar as emoções em determinados momentos. E para fazer isso, a gente precisa desenhar um quadro sistêmico da pessoa. Então, tem que entender que ele tem determinadas atitudes que vieram do seu pai e da sua mãe. Não adianta, nós somos 50% mãe e 50% pai. Talvez varie um pouco, 60% mãe, 40%. Sim. Mas é a nossa... E a constelação familiar, organizacional, ela trabalha muito com isso. Ela vai entender como é a tua relação. Antes do Bert Hellinger, em 1950, o Bowen, que é um psicólogo americano, ele faz um desenho da possibilidade psíquica, emocional tua a partir dos eventos ancestrais. Não estamos falando de religião. Sim. Estamos falando de nada holístico. Sim. Estamos falando da característica do teu pai e da característica da tua mãe. Sim. Então, como você se torna um filtro para tudo isso e se controla emocionalmente. Eu tenho uma mãe extremamente agressiva, amorosa, carinhosa, mas explosiva. A mesma coisa o meu pai. Então, como eu trabalhei isso e trabalho e quanto isso me prejudicou durante a minha carreira, né? Então, é isso que eu faço. A visão sistêmica é entender, achar o seu lugar no mundo. O que você veio fazer? Que bom. Né? Eu gosto de ver, eu gosto de entender a evolução como a capacidade metafísica que você tem de se olhar, metacognitiva. Então, quem é o Fausto
observando o personagem Fausto Camunha, o apresentador Fausto Camunha. Sim. Então, atrás de nós tem algo maior, que não é religioso, é uma Sim. inteligência biológica. Sim. Então, que papel eu tenho? Quais as atitudes que eu tenho que ter, que eu devo ter para me tornar, para que eu consiga entregar a minha performance? A gente tem jogador que não entrega a sua performance toda em função da capacidade emocional, né? Para mim, como eu sou do mercado, é ruim a gente citar nomes, mas Voltamos à saúde mental. Né? a gente tem jogadores, exatamente, que são extremamente habilidosos, competentes, espetaculares no treino, mas na hora do jogo não consegue entregar 100% da capacidade, da performance. Nervosismo? Atuação de trauma. O trauma, segundo Gabor Maté e Peter Levine, o trauma, o gatilho que nos leva a um trauma, nos coloca na idade ao qual fomos traumatizados. Então, por exemplo, se eu levei um tapa mal dado de um tio, de um amigo, de um pai, da mãe, aos 5 anos de idade, e não consegui dissipar esse trauma. Trauma não é a violência, e sim como você significa o que aconteceu com você. Um tapa mal dado, uma palavra mal falada, te traumatizou e aquilo está no corpo. Aquilo está somatizado, segundo Peter Levine e Gabor Maté. Bom, aí o que acontece? Quando alguém dispara um gatilho, quem me bateu era uma pessoa de barba com a minha aparência. Quando essa pessoa se aproxima de mim jogando futebol, fazendo um negócio, e dispara esse gatilho, e de repente só menciona em fazer aquilo que eu sofri como trauma, eu vou para a idade infantil, eu vou para 5 anos. Percebe que muitas pessoas choram, brigam ou congelam, que é uma atitude infantil. A agressividade de hoje no futebol, que a gente assiste aí. Trauma sempre. infantil, trauma infantil todo. Eu trabalhei muito com profissionais que inclusive foram para fora e se não levar estrutura que mantém a pessoa, que mantém... Nós somos neuróticos funcionais, não tem ninguém são, esquece. Psiquicamente não tem ninguém são e talvez o grande objetivo desse planeta seja fazer a sanidade mental de cada um que vem para cá. Então, talvez essa seja a grande evolução, a gente sair melhor do que chegou, né? Então, você vai perceber que toda a questão de agressividade está conectada a um trauma. E esse trauma está instalado na criança. Com a teoria das constelações familiares, do Jacob Moreno, com o psicodrama, do Bowen, né, com formatos, né, de cronograma familiar, você vai perceber que a gente herda traumas dos nossos avós. É linhagem. Um animal, um cavalo, não tem a linhagem do avô, do bisavô. O corpo humano tem a linhagem do avô e do bisavô. É igual. Eu trago traumas do meu avô, por exemplo, né? Então, como você trabalha isso sistemicamente? Através de consciência e informação. Então, aconteceu algo com o atleta no jogo, de violência. O cara deu um carrinho exacerbado, né? Aí você vai lá e chama o atleta e fala, ó, tá vendo? Isso aqui pode ter sido disso, disso, disso. E aí é usada, por exemplo, a constelação familiar, não como ferramenta de cura. É importante, porque hoje existe muita gente na internet falando que constelação é pseudociência. É pseudociência porque ela não é cientificada. Ela é uma ferramenta alternativa para você buscar uma possibilidade de trauma. E aí você trabalha junto com o psicólogo, junto com o médico, com o fisioterapeuta, aquela questão, entrega para o atleta, ele trabalha e às vezes dá resultado. Tá? Esse trabalho você está realizando onde? Em todos os profissionais que me chamam. Por exemplo, vou falar um... Mas tem uma sede. Não, eu tenho em Santos, por exemplo, uma sede esportiva, quando é futebol, tem um campo especializado para isso. Quando é beach tênis, tem uma quadra de beach tênis que eu tenho no Canal 2, que a gente dá aula lá, minha noiva, Sabrina Costa, dá aula de beach tênis. É um trabalho mais externo até, né? Também externo, eu vou até o cliente ou online mesmo, através da análise de vídeo, trabalho com profissionais da Itália, da Alemanha, um profissional que eu posso dizer, e ele me autoriza a dizer, né, com tranquilidade, que é meu amigo e sou terapeuta dele, é o Alessandro Calbucci, que é o maior jogador de todos os tempos, o Pelé do beach tênis, né? Então ele, um grande jogador, foi o melhor jogador, ficou mais tempo aí como top 1,
ele ainda influencia vários atletas, ele, desculpe, está conectado à história do beach tênis. Então, ele é um atleta que eu trabalho com ele, por exemplo. Está aí a razão pela violência que a gente vê hoje no futebol, né? Ah, sem dúvida. Primeiro que o meio também influencia o ser. Agora é uma visão de esportista e de amante do futebol. Eu vou ver treino de futebol sub-14, sub-11, sub-12, né? A qualidade e a criatividade, ela é coibida no atleta. Não tem mais aquela história. Você não pode dar o segundo drible, você tem que tocar. O zagueiro é obrigado a entrar firme para tirar a bola, não tem técnica. Então, em vez de você incentivar a técnica, né? Como falava o Luizão Pereira, o Luiz falava, se você antecipar, você não precisa bater. É verdade, né? Então, precisa de técnica para isso. Antigamente era mais de futebol arte, né? Hoje, talvez as pessoas digam que nós somos saudosistas, né? Sim. Mas ó, imagina só, né, Fausto? A gente viu o 10 do Santos ser Pelé, o 10 da Portuguesa ser, por exemplo, Nós vimos melhores. Basílio. Nós vemos o 10 do Palmeiras ser Ademir da Guia, o 10 do Corinthians ser Rivelino, o 10 do São Paulo ser... Putz, agora que me fugiu. Ai, meu Deus. Bom, vou lembrar daqui a pouco. Putz, ele é uruguaio. Depois o pessoal põe no comentário. Dario. Não, o Dario era lateral, desculpa, o Dario Pereira, meu amigo, um abraço, Dario. Ele é uruguaio. Ele veio como meia esquerda, mas o Poi colocou ele de zagueiro. Sim. Ele virou um super zagueiro. Não, eu vou falar já o grande meia do São Paulo. Puxa, já vamos lembrar dele. Eu sou palmeirense, eu saberia. Então, imagina, você viu o Palmeiras com 74, Leão, Eurico, Ademir da Guia, Alfredo Mostarda, Zeca, Edu, Dudu, Leivinha, César Maluco, Ademir da Guia e Ney. E aos 22 minutos, Secretaria de Esportes, Municipal de Esportes informa, sai César Maluco e entra Fedato. Isso e ó, peraí, eu sou torcedor da Portuguesa, não vai achar que eu sou palmeirense, não. É que eu amo o futebol. A Portuguesa todo mundo gosta. Agora, graças a Deus, com a SAF tá indo bem. Um abraço, toca a Lusa, vamos... E o Juventus também, né? O Juventus agora subiu. A Portuguesinha lá de Santos, que eu tenho um carinho enorme, vou lá assistir jogo. Vou de bicicleta, que é perto da minha casa. Né? Eu moro na praia, mas dá para ir até a pé, dá para ir ver a Portuguesinha. Tá bem, subiu agora, o Serjão levou ela, né, para a segunda divisão. Então, o futebol é uma paixão, né, Fausto? Total. O que o prêmio de terapeuta sistêmico do ano de 2022 representou para você? Bom, Fausto, é um reconhecimento da aplicação que eu acho que eu tenho aonde eu vou, né? Sou muito intenso, né? E esse prêmio eu tenho profunda gratidão, tá aí lá no Copacabana Palace. Sou eu mesmo, né? Tava mais barbudo. Coisa linda, Copacabana. A Copa é maravilhosa. O Rio é maravilhoso, eu adoro o Rio. Tenho grandes amigos lá no beach tênis, inclusive, no futebol. E foi um reconhecimento porque eu, quando comecei com a constelação familiar, eu fui muito intenso. Então, fui acolhido, né, pela constelação, pelo Bert Hellinger, que eu tenho saudade dele, nos deixou em 2019. Eu sou o único facilitador de constelação familiar que trabalha em todas as vertentes. Então, eu trabalho nas empresas, eu trabalho na área da saúde, na área jurídica, na pedagogia. Criei a constelação veterinária junto com o Marcos Fernandes. Atuo com bonecos online. Fui convidado em vários países para dar curso de constelação, formei muita gente na constelação, tenho um bom ecossistema na constelação. É um reconhecimento qual eu tenho gratidão, principal a Aline Dalcin, que promoveu tudo isso, ela que me levou a isso, que eu não tinha esse reconhecimento, eu não me permitia ainda, viu, Fausto? A gente tem que se permitir a determinadas histórias, né? E essa falta de permissão durou até esse evento, o qual eu sou profundamente grato a ela, Aline Dalcin, que me levou a isso, que foi
era uma mentorada minha que se tornou uma mentora, e me ajudou muito. Você apresenta o programa Visão Sistêmica na Com Brasil, Isso. aqui. Como surgiu essa iniciativa? Poxa, essa iniciativa foi lá na TV Guarulhos. Olha que legal, TV Guarulhos ainda, que é do Sim. Fernando Mauro, nosso presidente Sim, aqui. Um sim. abraço, Fernando, obrigado por todas as oportunidades que você me deu na sua vida. Fernando Na é minha. uma pessoa Ah, maravilhosa. é hora concurso, né? É. Um cidadão do mundo, né? É, Fantástico, né? É. Não tem que falar do Fernando. exatamente. Só tenho gratidão a ele, gratidão. Eu assino embaixo, viu? Isso. E eu fui fazer um trabalho na creche do Lar Irmã Celeste, que era um orfanato e virou escola, em Guarulhos, com 200 crianças. Fiquei lá por 2 anos num trabalho sistêmico fantástico. A visão sistêmica, ela se implanta às crianças. Então, na escola, por exemplo, se uma criança vai mal de matemática, é porque ela não somou pai e mãe dentro dela. Quando você faz um exercício para somar pai e mãe, melhora a performance. Não estou dando dado científico, eu quero deixar bem claro, porque o pessoal fala, vocês acham que constelação é científica? Não é, ela é alternativa, mas funciona. Então, melhorou o humor da escola. Por exemplo, imagina a emoção de uma criança que foi criada pelos avós ou pelos tios e nunca teve contato com os pais. Aí você faz uma brincadeira lúdica, um exercício lúdico, né, baseado em em Jacob Moreno, do psicodrama, e faz um teatro onde ele encontra os pais. Tem preço isso? É emocionante, Fausto. É impressionante. E no Garotos da Vila Guarani, com a garotada, nós usávamos visão sistêmica. E a gente teve muito resultado de jogador excelente que passou por lá. É profissional hoje, né? Então, a visão sistêmica, ela... E aí surgiu esse envolvimento, o Fernando Mauro, o Silmar, nosso amigo comum, meu e do Fernando. Você precisa conhecer o Fernando, uma pessoa espetacular, e o Silmar não mentiu. O Fernando é espetacular. E aí eu comecei a história, fiquei aqui na casa até 2023, eu acho, 2023. E muito feliz. Fiz 6 anos, né? Tenho saudade do programa Visão Sistêmica, mas como eu desacelerei, fui morar na praia, fui fazer uma... Porque toda a minha terapia eu testo em mim. Todo projeto eu faço para mim. Então, como eu também trabalho essa coisa de transição de profissionais executivos que querem ir para a praia, que querem ir para o campo, querem desacelerar, eu que senti na pele. Não é fácil. Não é fácil. Genésio, o que é exatamente um trauma emocional? Bom, trauma emocional. Bom, trauma é tudo aquilo, é uma descarga de uma grande quantidade de energia a qual você não suporta e causa um trauma mesmo, causa uma marca. Aquilo não é dissipado. Leva para o resto da vida. Leva para o resto da vida. Agora, importante entender, trauma não é o evento. Por exemplo, um lutador de MMA, se ele está aqui conosco, eu vou lá e dou um murro na cara dele, com a minha força que eu tenho, de 66 anos. Para ele é um carinho. Não vai traumatizá-lo de jeito nenhum. Como é que ele vai significar isso? Como um carinho. Eu dou um soco nele, é um carinho, um tapa. Agora, se ele fizer isso comigo, eu vou desmaiar. Ou com você, nós vamos precisar de 3 dias para se recuperar, para acordar e falar qual foi o caminhão que nos atropelou. Então, trauma não é o evento. Por isso que trauma é individual. Não é a pedra que te atingiu, mas como você significou ela. Então, cada ser humano, ele tem uma significação dessa história. Eu tenho meus irmãos, né? Cada um deles tem um tipo de pai, cada um deles tem um tipo de mãe, porque o trauma é individual. Eu olho o meu pai de uma maneira. A minha mãe, literalmente, me quebrou a cabeça 2 vezes, quando criança. Minha mãe era uma aldeã, tinha 3 filhos biológicos, na nossa casa tinha 10 pessoas circulando todo dia, final de semana 20, cozinhava para todo mundo. Minha mãe inventou o drone em 1970. Era uma tampa de panela, uma panela ou um tamanco, ela não errava uma. Ela me mandou. E aí,
Você acha que eu tenho algum trauma disso? Não, eu só tenho amor e carinho. Se ela não tivesse feito isso comigo, a cada palmada que eu levei, a cada surra que eu tomei do meu pai, provavelmente eu estaria em outro lugar dando essa entrevista. Então, trauma é algo de como você significa. E isso é importante. E os traumas, eles atuam na tua condição emocional, no teu equilíbrio emocional. Então, quem foi mordido por um cachorro, se entrar aqui um pitbull, nós vamos ficar apavorados. Por quê? Acionou um gatilho, é claro. Isso é natural. Então as pessoas às vezes passeiam lá em Santos, né? Tem muito cachorro. Passeia com pitbull sem focinheira. Ai, mas ele é manso. Mas as pessoas têm traumas. Tem que compreender isso. Tem fobia de cachorro, fobia de elevador. Né? A pessoa ainda percebe que a pessoa está meio desconfortável, de avião, aí vem aquele engraçadinho, não, não vai cair, se cair ninguém sente. Pô, não é isso. Então, o trauma, ele deve ser olhado com muito respeito para quem o carrega. E existem várias técnicas para você chegar e ressignificar esse trauma. A hipnoterapia, consciente, inconsciente, os psicólogos, os terapeutas, para quem quiser alternativos, aí tem várias, né, técnicas. Eu gosto muito da constelação familiar, do renascimento, do Stanislav Grof, da análise de script do Eric Berne. Então tem muitas técnicas da própria, né, da psicologia, tem muitas técnicas bacanas para a gente acessar esse trauma, tomar consciência disso, acolher a criança, acolher o jovem ou acolher o adulto que foi traumatizado por isso. Genésio, eu vou aproveitar e fazer uma consulta a você. Claro. Por um fato que aconteceu comigo na Secretaria Municipal de Esportes, que você acabou de citar. Eu consegui levar para lá uma menina, uma moça já, de rua, Ana Luísa dos Anjos Garcês, maratonista. Mas ela foi deixada na porta da FEBEM, numa caixinha de sapato, pela mãe. E ficou na FEBEM, fugiu da FEBEM, aí ela foi roubar, foi cheirar, foi fazer tudo que não devia. Um dia eu vejo essa menina, eu era secretário, vejo essa menina tomando banho naquele chafariz ali do túnel da 9 de Julho. Sei, conheço. Aí eu pedi para um assessor ir até lá e convidar essa moça, porque eu tinha visto uma entrevista dela na televisão. Ela foi conversar comigo. Aí eu a convidei para morar na secretaria, no Centro Olímpico. Sei, lá no Ibirapuera. Frequentei muito. Tem lugar para isso. Sim. Lá. E ela se redimiu totalmente de tudo que ela fazia. Uhum. Ela passou a correr, fazer maratona em outros países, aqui no Brasil, em vários estados. Ela hoje está com 65 anos, mais ou menos. Cabeça perfeita, dócil, o que é importante. Claro. Ela me liga sempre para perguntar se ela deve fazer determinada coisa ou não deve fazer. Ela mora ainda hoje numa das sedes da Secretaria de Esporte. Mas totalmente recuperada. E com essa história toda horrorosa que ela tem. Mas ela se saiu muito bem e hoje é uma pessoa maravilhosa. Ótimo. Como é que você analisa um caso desse? Primeiro, assim, ela se permitiu a novas oportunidades. Sim. Então, o que, por muitas vezes, as pessoas não conseguem se liberar dos traumas ou das questões, é porque ela não se permite. Sim. Até sistemicamente. Então, por exemplo, se a minha mãe, por exemplo, ela não estudou, ela era analfabeta. Eu e meus irmãos nos permitimos alfabetizar. Existe um conceito ainda, que é o conceito sistêmico, de a gente trazer a dor dos nossos pais e não soltá-las. Né? Então, se minha mãe não se alfabetizou, eu também não vou me alfabetizar. Se o meu pai não foi feliz financeiramente, profissionalmente, eu não me permito, porque por amor aos nossos pais, por amor à origem. É isso, é biológico isso. Porque isso faz parte de pertencimento à linhagem. Eu acredito,
é o meu olhar terapêutico, e se tiver pessoas assistindo, por favor, coloquem aí que a gente vai responder. Ah, o que mais cura é acolhimento. É o caso da Ana Luísa, então. Acolhimento. Ela foi acolhida no momento certo. A chave da virada é acolhimento. As pessoas precisam de base. As pessoas precisam. Eu trabalhei na Politron como desenhista mecânico em 1974, e quando eu era coroinha ainda do Padre Gregório, e tinha o seu Edson de Freitas, que era fantástico, o dono da empresa, ele falava: me dê uma alavanca e um pequeno apoio e eu mudo o mundo. Então, eu falava: seu Edson, o importante é a alavanca? Ele falou: não, o apoio. Não importa a alavanca. Sim. A confiança. Então, o que você deu a ela? Você deu acolhimento, ela passou a pertencer a algo, passou a ter algo para lutar, propósito de vida, e óbvio que ela te vê como pai até hoje. Pai e mãe, você paternou e maternou essa alma. Conheça o Prevente Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada, sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com sêniors pode oferecer. Prevente Mais, porque cuidar bem é entregar mais. Genésio, muitas pessoas tomam decisões inconscientes às vezes, né? Quanto controle realmente temos que ter sobre nossas escolhas diárias? Nossa, essa é uma pergunta difícil aí. Bom, vou usar o que eu tenho para mim e que eu estudei. Por exemplo, todos os psicanalistas e o nosso pessoal de campo diz que 95% das nossas ações, emoções, vêm do inconsciente. Apenas 5% vêm da nossa realidade e da nossa consciência, né? Se a gente, cada um que está ouvindo aqui agora, pense aonde você está agora, aonde eu estou agora. O que me trouxe até aqui? O que trouxe você até hoje, Fausto Camunha, até aqui, o Gente que Fala? A gente vê que a gente foi trazido por ambiente, por pressões, por estudo, por amigos, né? Então eu estou aqui com você porque eu apresentei a Vanessa Palazzi para Sim, vocês sim. me apresentaram, fizemos programa. É isso, a televisão. Então, quando eu digo que a importância de nós nos localizarmos no mundo, acharmos o nosso lugar no mundo, e a gente só consegue achar esse lugar no mundo se eu colocar minha mãe e meu pai atrás de mim e entender que eu sou o primeiro filho do seu Adolfo e da Dona Maria, eu tenho um lugar na família. Opa, aí já começa a ficar mais Sim. tranquilo. E aí, eu, aos 66 anos, como é que eu me observo? Quem é o personagem Genésio Lopes na sociedade? O que eu faço? O que eu entrego? O que está atrás dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha religiosidade, da minha ideologia, do meu trabalho? Quem está por trás de tudo isso? Vai falar uma alma. E quem está por trás da alma? Eu gosto muito desse lugar de consciência, do Jiddu Krishnamurti. Eu acho fantástico, né? Então, essa observação. Como é que eu faço isso? Antes eu observo como o meu personagem está se relacionando e como ele vai relacionar. E aí eu pergunto, é bom para o meu personagem? É bom para a minha essência? Eu vou ficar feliz com isso? E aí eu tomo a decisão. Você acredita em vida depois da morte? Ah, eu acredito. Ó, eu não misturo religiosidade com as minhas técnicas, constelação, por exemplo, porque eu sou totalmente conectado ao Bert Hellinger, à filosofia hellingeriana, totalmente, totalmente. E ele nunca falou em religião, embora ele tenha sido padre, mas eu acredito,
Eu tenho a concepção de vida espírita, espiritualista, e eu vejo como uma grande possibilidade. Mas se não houver, por favor, que ninguém me cobre isso, porque eu não tenho certeza. Como é que o Bert Hellinger entrou na sua vida? Poxa vida, é bem interessante. Eu trabalhava, então aí foi bom que eu já me declarei, né? Olha Sim. ele aí. O de Bert ainda não tinha barba, né? Faz tempo, isso era novo, hein? Acho que foi 2014, acho que 2012 talvez. É, espetacular esse filósofo. Ele é um filósofo. O Bert é um Sim. grande. Tem 107 livros, tem uma história linda de vida. Nasceu em Limmen, na Alemanha, estudou em Colégio Marista. Eu também estudei na Companhia de Maria lá aqui em São Paulo. Ele estudou, foi requisitado para o serviço alemão da Segunda Guerra, e aí confundem ele com nazista, mas ele não era a favor do regime. Ele foi prisioneiro americano na Bélgica, conseguiu escapar, terminou os estudos de padre, foi para a África do Sul, em Durban, 70 quilômetros, se tornou missionário e diretor, transformou um colégio beneditino em marista, ficou ali por 16 anos. Aí depois ele viu que o discurso não estava alinhado com as ações da Igreja Católica e do que ele fazia lá. Ele sai da Igreja Católica e vai estudar psicologia nos Estados Unidos, vai estudar psicoterapia em Viena e se torna, na minha opinião, o grande terapeuta desse século. Então, a constelação familiar, ela é uma terapia alternativa baseada em muita ciência. Ainda não é certificada a ciência. Em 2012, eu estava fazendo a transição de empresário para consultor, já queria me aposentar, eu me aposentei em 2009. Em 2009 eu já tinha 35 anos de carreira. E aí eu fui e vim fazer um curso aqui na Avenida Paulista de Reiki. Eu queria melhorar a minha vibração, porque eu trabalhava num grupo espírita, no grupo Gina, na Saúde, na Estação Saúde do metrô, atrás da Estação Saúde. E aí eu vim fazer esse curso de Reiki. Eu vim fazer o curso de Reiki e aí, ao final do curso de Reiki, aqui no auditório da Rádio Mundial, precisou alguém para trabalhar na constelação. E eu fui como representante da constelação. Eu entrei lá, nunca mais saí. Passei a estudar constelação, todos os congressos que o Bert fazia, eu ia assistir, cheguei ao Bert, estudei com ele, estudei com a Simone Arrojo, com a Mimansa, com o Renato Chan. Programa Visão Sistêmica entrevistou os principais nomes da constelação no Brasil e no mundo. E foi aí que eu cheguei ao Bert Hellinger, me apaixonei por essa técnica. Depois conheci uma técnica paralela a isso, que é muito parecida, que é o Teatro da Presença Social, que é ministrada no MIT, no Massachusetts Institute, enrolei o inglês, com Ott Scharmer e Aruana, a mestra monja que criou. E aí eu fui para o metamodelo, para a metafísica, para os olhares metas. Eu tenho aqui que o Hellinger estabeleceu as ordens do amor, 3 leis que regem as relações: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Exatamente. Qual é a importância? O que você fez com a menina? Pertencimento, essas 3 ordens do amor, as 3 que são leis, ordenações do amor, ele descobre isso pela biologia. E você vai ver que muitos animais têm isso. Quando na manada tem um acolhimento real dos seres que estão ali, tem uma hierarquia, onde tem respeito e hierarquia, e onde tem equilíbrio de troca, funciona. Empresas, você tem acolhimento do colaborador. Existe uma hierarquia e respeito. As principais empresas têm hierarquia rígida. Os principais países que têm hierarquia rígida funcionam. Você sempre foi um gestor. Eu lembro da tua gestão na secretaria. Tinha hierarquia, ordem, pertencimento, cada um tinha o seu lugar, e tinha equilíbrio de troca. Prova que você fez com os atletas. Sim. Daí receber. Ele propõe isso para quê? Para harmonia sistêmica. Tudo na sua vida, se você tem uma questão, faltou pertencimento. O trauma, qualquer trauma, ele é causado por falta de pertencimento, por falta de inclusão.
Eu fui excluído, eu fui agredido, eu não tinha força suficiente para aguentar isso. Pertencimento. A cura do trauma está conectada à segunda ordem, hierarquia. Desculpe, quando eu ponho tudo em ordem, de maneira hierárquica, eu entro no sistema. O mundo funciona assim, o universo funciona. São leis universais. Sim. E quando eu passo a equilibrar a troca, eu perpetuo esse sistema de maneira plena. Se eu e você temos uma parceria e estamos felizes no que trocamos, é eterno. Como é que as relações funcionam? Casamento de 30 anos, 50 anos, 60 anos. Tem troca. Tem troca justa. Eu dou aquilo que eu recebo. Tem permissão de eu receber o amor, o carinho do outro. Porque se eu não recebi o amor e o carinho da minha mãe nem do meu pai, eu não me permito receber de mais ninguém. Você sempre teve vivência com cavalos ou desenvolveu mais recentemente? Bom, eu fui criado no aeroporto de Congonhas, quando o aeroporto de Congonhas não tinha muro. É constelação com cavalos. É, com cavalo. Então, a constelação ela pode ser feita online ou presencial, com bonecos, formas, âncoras, na água, com pessoas, e ela pode ser feita com cavalos. Tá? Então, esse prêmio que você falou está muito conectado, porque eu sou o único facilitador que constela em todas as áreas, com humanos e com cavalos. Está aí a constelação com cavalos. Paulo Neumann, que está ao centro daquela foto, foi o criador da constelação com cavalos. E eu tive a alegria de ser o mentor dele, porque ele não tinha muita teoria. A teoria eu levava para ele. E mais outras questões até traumáticas que nós trabalhávamos juntos. Como é juntos. que o cavalo entra na terapia? Bom, vamos lá. Para a gente entender constelação e constelação com cavalos, eu peço que as pessoas interessadas procurem um autor chamado Rupert Sheldrake. Campos mórficos ou campos morfogenéticos. Essa é uma teoria que ele coloca, Fausto, que é muito legal. Quando houve o Big Bang, seja lá quem for o criador, na minha opinião, Deus é um Deus, ele cria esse universo e todos os universos. Nesse universo, onde nós estamos inclusos, Via Láctea, Sistema Solar, ele instala um iCloud, um arquivo nuvem. Então, ele propõe que exista um arquivo, uma inteligência biológica, em vez de A e B, que tudo sabe, olho de Órion, os arquivos acásticos, o Espírito Santo, o Plana, o Espírito dos Espíritas, o Espírito, não é o Espírito Sagrado, desculpa, eu vou lembrar o nome também. Bom, agora eu vou voltar lá, o nome dos 10 de São Paulo, Pedro Rocha. Lembrou. Eu fiz o download agora. Sim, e aí, Fausto, olha como é fantástica essa teoria. Sim. Nós, através da glândula pineal, nós conectamos ao arquivo da nossa vida, que está registrado. Tudo está registrado nesse arquivo nuvem biológico. Então, por que não tem colisão numa revoada de pássaros, no estouro da boiada? Eles estão conectados a uma inteligência única. Então, você acha que na nossa cabeça tem uma capacidade de todas as memórias que nós vivemos? Não. Se eu perguntar para você agora, como é que era a portaria da tua escola no primário? Eu vou lembrar. Mas você vai ter um gap, que você vai, um delay, que você vai buscar essa... Então, o Rupert Sheldrake propõe que essa memória esteja no iCloud biológico e a gente faz um download através da nossa glândula pineal. E, ao mesmo tempo, o Bluetooth funcionaria como os grupos de WhatsApp. Então, você está conectado ao grupo da tua família. Eu sei o que está acontecendo com meus filhos em Portugal agora por uma maneira de Bluetooth, porque nós estamos conectados aos nossos pares. Isso é automático. É uma teoria legal para a gente entender o que é constelação familiar. É fenomenológica isso. Mas por que a gente lembra mais o que passou lá atrás do que almoçou ontem, por exemplo? Porque isso fica num arquivo já formatado. Está lá agora, nesse momento, toda a tua vida. Se você quiser, você consegue acessar. Eu não lembro nada. Não, limpa a tua pineal. Por exemplo, o Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurologista da Escola Paulista de Medicina, prova isso. Então, nós temos algumas atitudes.
teorias de que o flu, o cloro, dormir em lugar claro, ela calcifica a nossa pineal. A pineal é a nossa anteninha. Nós somos cópia fidedigna de um celular. Então, e aí qual é a vantagem das constelações com cavalos? Se eu coloco um humano pegando a teoria do Jacob Moreno no psicodrama e como é a constelação familiar, você vem aqui e fala assim, ó, Genésio, eu estou com uma questão na Secretaria de Esporte. Tem lá um carro que quebra muito. Vamos botar um carro. Então eu peço para uma pessoa levantar, falo para ela, você representa aquele carro. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai se conectar a esse carro e vai baixar o download e o arquivo do que está acontecendo com esse carro. E ela vai ter determinadas atitudes ou até falas sobre esse carro, ok? Essa é a dinâmica com humanos. Então eu coloco uma pessoa representando ou olha para esse copo e sente, então esse copo representaria o carro, ok? Qual é a vantagem dos cavalos? Os cavalos não têm viés, não têm ideologia política, não tem time de futebol para torcer. Então, eles são fidedignos. Ah, mas por que cavalos? Dá para constelar? Eu e o Paulo constelamos com búfalo lá no Marajó, com vaca no interior de São Paulo. Só que os cavalos, eles são um milagre biológico. Os cavalos ajudaram a humanidade como ninguém. Os cavalos e a Kombi, que eu gosto de Kombi. A Kombi também é um carro que mais serviu, né, a humanidade, a ambulância. Os cavalos mudaram impérios, serviram para luta, para roça. Mas os bois também, os cavalos mais. Os cavalos só estão vivos hoje por proteção humana. Pouca gente fala isso, você não vai ouvir. Os humanos protegeram os cavalos. Por quê? Na natureza, o cavalo ele é forte, grande, mas extremamente sensível. O cavalo é uma presa fácil, tem uma boca pequena para se defender e, logisticamente, para ele usar as patas é muito difícil. Então, o cavalo é uma presa fácil. Para ele sobreviver, ele teve que se ligar muito nesse campo, ficar um expert de leitura de campo. Então, o cavalo é um expert de leitura de campos mórficos. Então, quando a gente coloca uma questão de um cliente dentro de um campo mórfico, dentro de uma pista, ele vai dar informações fidedignas. Quando o cavalo é ligado ao hipismo, sim, ele é diferenciado? Não, nenhum. Todos os cavalos têm essa capacidade de leitura. Só para você ter uma ideia, uma das maiores fusões automobilísticas aconteceram lá no Espaço Ecos. O executivo fez a constelação com cavalos. A questão de futuro de grandes empresas farmacêuticas, perfumaria, foram também decididas na pista. Muitas empresas decidem isso e o executivo entra, fica ele e a trupe de cavalos sem você falar nada, por muitas vezes ele sai e fala, eu sei, eu vou embora. Sem falar nada, ele sai. Essa relação que nós temos com cavalos. Nós que somos mais urbanos, eu tive muita relação com cavalo. O aeroporto de Congonhas era um sítio, a gente montava cavalo, tive cavalo, adoro cavalos. Vivi com o Paulo pelo menos 5 anos, as grandes constelações dele, né? Ia muito a Curitiba. A minha turma de alunos, mesmo formação normal, sem ser com cavalos, eu levava para a pista para entender essa questão mórfica. O cavalo prova que a constelação familiar existe. Eu não estou dizendo que ela é científica. Eu gosto de provocar porque tem muita gente que agora bate na tecla que a constelação não é científica. Paulo Neumann foi um terapeuta sistêmico criador do método constelação com cavalos no Brasil. Ele foi... o que você me diz sobre ele? Bom, Paulo, primeiro, é uma pessoa espetacular, a qual eu convivi até o ano passado, quando ele resolveu nos deixar. E ele morreu por amor aos cavalos. O Paulo morreu por amor aos cavalos. Ele amava cavalo acima de todas as coisas. Tá? Aí, eu e ele, aí, tá aparecendo. O Paulo, aqui deve ser 2012, não mais, 14, aqui 2020. O Paulo, ele morava com os cavalos.
A gente até tinha uma brincadeira que eu perguntava, eu tenho uma entrevista com ele aqui na internet, tem entrevista com ele, se botar Visão Sistêmica, Genésio Lopes, Paulo Neumann vai aparecer, o Nilman vai aparecer lá. Eu sabia, no Carnaval, Jogo da Copa e Réveillon, aonde o Paulo estaria, junto com os cavalos, por causa dos fogos, para segurar e os bichos não se machucar. Ele tinha 13 cavalos. Ele acordava à noite pro cavalo. A Blenda, que é a grande assessora dele, né, que mora em Curitiba, um dia eu fui tomar um café com ele, 6 meses antes dele nos deixar. Falei, Paulo, ele tem a mesma idade que eu. Paulo, nós somos velhos. Você não pode mais ficar acordando em madrugada. Em Curitiba, que o tempo é inóspito, né? Úmido, frio. Sim. Paulo, você não pode mais dormir. Ele dormia do lado da cocheira, por amor aos cavalos. O Paulo vivia cavalos. Ele criou a constelação familiar com cavalos, todo o modelo é dele. Quem trabalha fora do modelo dele, trabalha fora do modelo Hellinger, na minha perspectiva. Tem muita gente aí trabalhando. Eu acho que ele é uma pessoa para se espelhar. Quando se falar em terapia com cavalos, eu acho que ele é o maior nome do mundo. Porque ninguém tinha tanta intimidade como o Paulo com cavalos, e ninguém dava um coice tão bem dado quanto ele, terapeuticamente. O Paulo não alisava. Ele era Você é um professor em constelação com cavalos, junto com Lucine Janiak e Tiago Litieri. Isso. Como o curso de formação é estruturado e como alguém pode se inscrever? Tá aí, ó. Bom, vamos lá. Essa aí, olha lá. Tiago, minha parceira, Lucine Janiak, foi minha aluna, minha amiga. Onde é isso? Esse aqui é em Jarinu, Rancho Victory. Jarinu, aqui, estado de São Paulo. Sim. Bom, vamos lá. Esse curso é estruturado assim. Se a pessoa ama cavalos e não conhece nada de constelação, agora, em julho, nós vamos ter uma imersão online de constelação para a pessoa conhecer constelação. E agosto começa esse curso para quem quer constelar com cavalos. Quem é do mundo dos cavalos. Então, quem quer fazer coach com cavalo, terapia com cavalo, entender mais a leitura de cavalos. A Lucine é uma amante de cavalos. Eu apresentei ela ao Paulo Neumann. Ela ficou muito com o Paulo, muito conectada. É uma pessoa... Eu nunca apoiei ninguém em termos de curso. Eu apoio ela porque eu também faço a parte teórica desse curso. Então, ele vai ter a parte teórica online durante a semana e vão ter 4 encontros presenciais no final de semana, onde você fica alojado no Victor Ranch com comida, com terapia, com constelação, para você realmente mergulhar no campo de conhecimento e entender como os cavalos são seres terapêuticos. O nosso curso tem uma visão não tão romântica como as pessoas têm do cavalo. Eu olho o cavalo como um ser biológico. O cavalo está pouco se lixando para você. Sinto informar, e podem comentar à vontade. Meus alunos, eu tenho muita briga com meus alunos. O animal não tem sentimento. Sinto informar. O animal tem cérebro límbico, cérebro reptiliano. Ele tem sensações e emoções. Ponto. Então, o que a gente tem é uma aproximação. Eles têm uma dependência muito grande da gente. Então, é uma visão biológica muito consciente. Nesse curso, se alguém espera que o cavalo vai ficar acima da pirâmide, na pirâmide evolutiva, acima dos homens, não. Os animais não estão acima dos homens. Respeito animais, a cultura animal, o desenvolvimento animal. Eu sei que um dia eles vão chegar, talvez, a serem melhores, como nós também. E o cachorro? O cachorro também é um companheiro, né, de 45 mil anos, é a primeira informação, tem uma múmia enterrada junto com o pet. Hoje, os pets são mais do que crianças em número. Alguns números já falam em 100 milhões de pets no Brasil, 1 bilhão no mundo, 1 bilhão de pets no mundo, só para ter uma ideia, população mundial 8. E eles são uma bengala psicológica para muita gente. Tá? E eu vejo que eles ficam alegres, porque o mundo animal, ele vem para suportar todo mundo. Se a gente entender a evolução, na minha perspectiva, os minerais alimentam os vegetais, apoiam os vegetais na sua vida. Os vegetais apoiam os animais apoiam os humanos. E talvez nós apoiemos os supra-humanos. Então, existe uma evolução. E
Eu gosto de... Amo animais, todo mundo sabe. Os animais que passam lá na rede, quando a gente está no beach tennis, para tudo para atender os animais. Tive animais, adoro animais, mas eles são animais. O meu cachorro é carinhoso, amoroso, não. É o teu olhar para ele que faz isso. O teu cachorro precisa sobreviver. Os animais se aproximaram por conveniência dos homens e os homens se aproximaram dos animais por conveniência. Os cachorros... E é claro que essa função está melhorando, né? Então, antigamente, os cachorros eram o quê? Elementos de guarda e caça. Depois, eles passaram a ser elementos de companhia. Hoje, eles são elementos de apoio psicológico. Sim. E terapêutico. Sim. Tem um animal, um gato. O gato é extremamente guia, terapêutico. Cão guia. Agora, ponto. Ele é um ser biológico. Que a gente está mostrando no nosso portal, que é só de artigos. Que bom. De personalidades e com os mais variados temas. Eu gostaria muito que você também fizesse parte do pessoal que escreve aí, tá bom? Que bom. Obrigado pelo convite. Imagina, Fausto. Falar sobre o evento. Sim, sem dúvida. Você acabou de falar. Obrigado. Quais são as principais diferenças psicológicas entre o cérebro humano e o do cavalo? Eles não têm o córtex. Então, assim, o sentimento, e o sentimento baseia o pensamento, o cavalo tem o cérebro reptiliano, que vai dar todas as sensações de olfato, gosto, ouvido, visão, e depois ele tem o cérebro límbico, que trabalha com as emoções. O que nós temos a mais do que os animais? O córtex, que vai criar o sentimento. Então, para mim, na minha perspectiva, o sentimento é produto da elaboração entre a sensação física e as emoções que eu sinto agora. Então, me gera um sentimento. Gera um sentimento de conforto, porque eu estou saciado, sob uma luz bacana, um copo de água aqui, um papo agradável, eu estou com um sentimento saciado. O animal não tem o sentimento porque não consegue elaborar emoção com sensação. Então, o animal, ele tem medo, raiva, nojo, alegria e tristeza. Só. Então, na raiva, ele vai morder o dono. Como eu fui atacado por um cão meu. Vou ficar chateado com o animal? Não, é isso. Ele é um animal. Ele tem um input selvagem lá dentro, né? Então, é o córtex, é básico. Isso é neurologia, né? Então, eu não... Tem gente que coloca os animais um ponto acima. Ali, animal, a espiritualidade, a religiosidade, a xamanismo. Eu não compactuo dessa visão. Tem gente que adora o pitbull, né? É isso. Que vai ser um cão que fatalmente um dia tem uma grande possibilidade de atacar. Porque ele também é um ser traumático. Ou vai fazer mal para Se ele ouve um aroma, se ele vê um aroma diferente, se ele está numa coleira, ele tem um comportamento, se ele está solto, tem outra num ambiente. Então, tratem animais como animais. Eles vão ficar muito felizes, né? O animal quer vida. Por exemplo, tem animal que tem um padrão de vida noturno. Ele quer andar à noite. Aí você passeia de dia com ele. É isso. Genésio, para terminar a nossa agradável conversa, como criar um ambiente seguro para o cavalo? Para o cavalo? Deixar ele ser cavalo. Tratar ele como cavalo. Alimentar ele como cavalo. É isso. O que eu diria... Eu vou ampliar essa fala para todos os animais, né? Crie meio ambiente ideal para esse animal onde ele se sinta confortável. Para você ter um pet, ele precisa ter um meio ambiente ideal. Então, ele precisa de terra, ele precisa... deixa ele rolar na carniça, não dá banho todo dia, que a gente sabe. Então, dê possibilidades a esse animal para que ele fique o mais natural possível. É isso. E ter um animal é muita responsabilidade, né? É uma vida. Eu aprendi muito com você hoje. Imagina. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Fausto. E eu gostaria de convidá-lo mais para frente, para a gente bater um novo
Posso trazer a Lucine um dia aqui para a gente falar do curso, que Com ela é muito maravilhosa, com uma muito pessoa prazer. simpaticíssima. Ficaram O muitas Thiago, perguntas aqui ainda Tá que bom. você não deu tempo de você responder. e também a audiência aqui mandar as perguntas, a gente responde por qualquer dúvida. Qual é o e tal. e-mail seu? O meu Instagram é Genésio Lopes Mendes. Pode Sim. entrar lá, tem meu telefone, tudo. Se Perfeito. colocar Genésio Lopes aí nas redes sociais, até o ChatGPT já me conhece. Olha que legal, bem. estamos evoluindo, né, Fausto? Mais uma vez, obrigado. Que é isso. Ao amigo espectador, espero que tenham gostado. Aliás, eu tenho hoje certeza que gostaram. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.